Deixa eu te falar uma coisa que nenhum vendedor de curso vai ter a coragem de dizer, porque estraga a venda dele. Você vai perder dinheiro no day trade. Ponto final. Não é se, não é talvez. Você vai. A única discussão que a gente pode ter, a única coisa que está sob o seu controle, não é se você vai perder, mas como e quanto você vai entregar para o mercado. Aceitar essa porra de cara, sem vitimismo, é o primeiro e mais importante passo para você ter uma mísera chance de sobreviver nesse mercado. Hoje, a gente não vai falar sobre como ganhar. A gente vai falar sobre como perder do jeito certo. E se você está aqui para ouvir a verdade, por mais que ela machuque, e não mais uma historinha para boi dormir, então você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um like, para o YouTube entregar para mais pessoas que estão precisando ouvir essas verdades também. Faz o seguinte, pega esse vídeo e joga lá naquele grupo de traders, vamos trazer todo mundo para cá. Porque aqui a gente encara a realidade de frente, sem filtro e sem frescura. De segunda a sexta, sempre às 6 da tarde, estamos aqui trocando essas ideias. E antes da gente aprofundar na visão de hoje, para aguentar essas perdas inevitáveis sem pirar, sua vida não pode depender do seu próximo trade. Por isso que eu sempre falo daquele link na descrição. É para você ter um plano B, para aprender a fazer uma renda extra de casa e não apostar o dinheiro do aluguel. Dá uma olhada lá, se fizer sentido para você. Agora, vamos desconstruir a mentalidade do day trader iniciante. O cara entra nesse mundo com uma arrogância que ele nem sabe que tem. Ele ouve a estatística de que 95% das pessoas perdem dinheiro, e ele pensa, lá no fundo, eu sou os outros 5%. Ele vê os relatos de gente que quebrou e pensa, coitado, ele não estudou o suficiente, comigo vai ser diferente. Ele se sente especial. Ele acha que, porque assistiu a umas aulas no YouTube e decorou o nome de 2 ou 3 padrões de candle, ele tem alguma vantagem sobre o mercado. Essa, mano, é a primeira e mais perigosa mentira. A que você conta para si mesmo. Você não é especial. O mercado não sabe seu nome, não sabe da sua história, e está cagando e andando para os seus boletos. E ele vai te dar a primeira porrada para te ensinar essa lição com a humildade que você não teve no começo. É por isso que a perda é inevitável. Ela é a primeira professora de verdade que um day trader tem. Mas existem 2 tipos de perda. E é aqui que o jogo é definido. Existe a perda burra e existe a perda inteligente. A perda burra é a que a maioria dos iniciantes tem. É a perda do desespero, da ignorância. É o cara que junta R$1.000, o dinheiro de um acerto, e senta na frente do mini índice sem ter a menor noção do que está fazendo. Ele não tem um plano, não tem um gerenciamento de risco. Ele opera no achismo. Ele vê o gráfico subindo e compra. Ele não sabe onde botar o stop. Ele não sabe qual é o alvo dele. Ele só clica. E aí o mercado volta na cara dele. O prejuízo começa a aparecer na tela. 100, 200, R$300 negativos. O pânico bate. Ele não aceita a perda. Ele segura a operação, rezando para voltar. Não posso perder isso, não posso. Ele move o stop loss para mais longe, dando mais espaço para o prejuízo crescer. E em uma única operação, em menos de 1 hora, ele perde R$800. Ele sai da frente do computador destruído, traumatizado, se sentindo a pessoa mais incompetente do mundo. Essa perda não ensinou porra nenhuma. Ela só deixou uma cicatriz. Só criou um trauma que vai assombrá-lo nos próximos trades. Isso é perder como um otário. Agora, a perda inteligente. Essa é a perda do profissional, ou do iniciante que está pensando como um profissional. É a perda calculada. É o cara que, antes de entrar na porra do trade, já sabe exatamente quanto ele está disposto a perder. Ele olha a operação e define. O meu risco máximo aqui é de R$50. E ele coloca a ordem de stop loss naquele ponto, e não mexe mais nela. Ele entra no trade. Se o mercado for a favor, ótimo. Se for contra, e pegar o stop dele, ele perde os R$50 que ele já tinha aceitado perder. Dói? Dói pra caralho. Ninguém gosta de perder. Mas não o destrói. Não o tira do jogo. Aquela perda de R$50 não é uma tragédia. É um custo operacional. É o aluguel que ele paga para poder trabalhar no mercado financeiro. É um dado. Ele anota aquele loss, estuda o que aconteceu e volta para o próximo dia com a cabeça no lugar e a conta inteira. A questão, mano,
Não é se o stop vai ser acionado. Ele vai. A questão é se quando ele for acionado, ele vai ser só um tropeço na sua caminhada ou um tiro de 12 na sua cara. E essa decisão é sua, e você a toma antes mesmo de clicar em comprar ou vender. A pergunta que você tem que se fazer hoje, antes de abrir a porra da plataforma, não é como eu faço para não perder? A pergunta certa é que tipo de perdedor eu vou ser amanhã? E para essa pergunta ficar martelando na sua cabeça, eu vou te contar a história do Marcos. O Marcos é um moleque bom, 20 e poucos anos, trampando de vendedor em loja de shopping. Sabe como é? Em pé o dia todo, ouvindo desaforo de cliente, comissão de merda. E ele, como todo mundo, quer mais. Ele descobre o day trade e mergulha de cabeça. Estuda pra caralho, anota tudo, cria um plano que parece perfeito. O plano dele é simples. Meta de R$ 200 de ganho por dia, ou no máximo R$ 100 de prejuízo. Um único trade por dia. Se der gain, ótimo. Se der loss, ele aceita a porrada e desliga o computador. Lindo no papel. Vamos para a primeira cena. É uma quarta-feira. O Marcos senta para operar, focado. Ele analisa o mini dólar. Vê uma oportunidade clara, dentro do plano dele. Ele calcula o risco. Para aquela operação, o stop loss técnico, o ponto onde a análise dele seria invalidada, dá R$ 80 de prejuízo. Está dentro do limite diário dele, de 100. Ele respira fundo e entra na operação. Vende. E o mercado, sendo o mercado, vira contra ele. Sem aviso, sem piedade. Ele vê a boleta ficar vermelha. -20, -40, -60. O coração dele acelera, é óbvio. Ninguém gosta de ver o dinheiro indo embora. Mas ele não se desespera. Ele confia no plano. O stop dele está posicionado. Se o mercado chegar lá, a corretora vai zerar a operação e o prejuízo dele será de R$ 80. E é exatamente o que acontece. O preço bate no stop. A operação é encerrada. Prejuízo do dia, R$ 80. Ele respira fundo. Sente a frustração, a raiva pequena, mas não sente pânico. Ele olha para o plano dele, anotado num papel ao lado do monitor. Limite de perda diário, R$ 100. Respeitado. Número de operações, 1, respeitado. Ele cumpriu as regras. Ele não perdeu para a sua própria indisciplina. Ele simplesmente estava do lado errado do mercado naquele momento. E isso faz parte do trampo. Ele fecha a plataforma, desliga o computador e vai viver o resto do dia dele. Vai para a academia, encontra a namorada. A cabeça está um pouco mais pesada, mas ele não está destruído. Ele teve uma perda inteligente. Ele pagou o pedágio para trabalhar no mercado naquele dia. Agora vamos para a segunda cena. Sexta-feira. O Marcos já teve uma semana mais ou menos. Está quase no 0 a 0. Ele senta para operar com uma pressão extra. Hoje eu preciso fechar a semana positivo. O erro já começa aí. Ele abre o gráfico e a ansiedade já está no talo. Ele vê uma oportunidade no mini índice. Analisa. O risco, de novo, é de uns R$ 90. Dentro do plano. Ele entra. E de novo, o mercado vira contra. Em poucos minutos a operação bate no stop. -R$ 90. Ele respira fundo. Mas hoje a respiração não acalma. A raiva é maior. Puta que pariu, de novo não. Essa semana vai fechar no vermelho. A disciplina, que na quarta-feira era uma muralha, hoje parece um muro de areia. Ele não desliga o computador. Ele fica ali, olhando para o gráfico com o sangue nos olhos. E ele vê outro movimento. Um movimento que não está no plano dele. Uma entrada arriscada contra a tendência. Mas a voz do prejuízo grita na cabeça dele. Você precisa recuperar. E ele clica. Entra de novo. E é aqui, mano, que o day trader iniciante assina a própria sentença. Ele entra nesse segundo trade sem plano, sem stop definido. Ele só quer os R$ 90 dele de volta. O mercado balança. Vai um pouco a favor, ele sente um alívio. É agora. Mas não vai. Volta tudo. E agora ele está negativo nesse segundo trade também. O prejuízo do dia, que era de 90, agora é de 150. 200. Ele está paralisado. Ele não aceita zerar. Eu não posso fechar o dia com 200 de loss. Ele pensa. Se voltar só um pouco, eu saio no 0 a 0. Ele começa a mover o stop loss com o dedo. O famoso empurrar o stop.
o prejuízo aumenta. 300, 400 reais. Ele, que tinha um limite de 100, agora está perdendo 4 vezes mais. E o que ele faz? A loucura final. Ele aumenta a mão. Adiciona mais contratos, fazendo o preço médio contra a tendência. Ele não está mais operando. Ele está se afogando e se agarrando numa âncora. O psicológico de trader dele já não existe mais. E o mercado faz o que sempre faz. Ele pune a indisciplina sem dó. O preço despenca. O prejuízo na tela passa de R$ 1.000. E ele, com o dedo trêmulo, num ato de puro pânico para estancar a sangria, clica em zerar. Um prejuízo final de R$ 1.200. Ele olha para a tela, para o rombo na conta dele. O trabalho de um mês inteiro na loja de shopping, evaporado em 2 horas de fúria. Ele não sente nada. Um vazio absoluto. Ele desliga o computador. Mas ele não vai para uma academia. Ele não encontra a namorada. Ele deita na cama, no escuro, e fica ali, imóvel, até a noite chegar, se sentindo a pessoa mais burra e fracassada do planeta. Ele teve uma perda burra, uma perda que não ensinou nada, só o destruiu. E a única diferença entre o Marcos da quarta-feira e o Marcos da sexta-feira foi uma única decisão. A de não aceitar a primeira perda inteligente e controlada do dia. Essa decisão, e mais nenhuma, foi o que o levou da frustração para a ruína. A história do Marcos te deu um nó no estômago, né? É claro que deu. Porque ela é real. Porque de um jeito ou de outro, todo mundo que senta na frente dessa tela com um sonho no peito e pouca grana no bolso já viveu ou vai viver um dia como o da sexta-feira do Marcos. Um dia de autotraição. Um dia em que você se torna o seu pior inimigo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira coisa que você precisa enfiar na sua cabeça, é: a diferença entre o Marcos disciplinado da quarta-feira e o Marcos destruído da sexta-feira não foi o mercado. Não foi o mini dólar. Não foi o mini índice. Foi uma única decisão. E essa decisão de continuar ou não depois do primeiro loss planejado, ela está na sua mão todo santo dia. O dia de fúria não é uma sentença do destino. É uma escolha sua. E a porrada que o Marcos tomou, por mais que tenha sido devastadora, não significa que ele é um bosta. Ou que ele não nasceu para isso. Significa que ele é humano. E que ele caiu na armadilha mais fodida de todas para o psicológico de um trader iniciante. A de tentar lutar contra uma perda. A perda, mano. A perda inteligente, aquela que você planejou, ela não é sua inimiga. Ela é o preço do ingresso. Tentar lutar contra ela, tentar recuperar na marra, é como tomar um soco no queixo e, em vez de se afastar para respirar, correr de cabeça baixa para tomar mais 5. Então, qual é a porra do conselho hoje? A dica foda que ninguém te dá porque é simples demais e não vem de curso? Esquece setup. Esquece indicador por um segundo. A coisa mais importante que você precisa desenvolver não é uma técnica de leitura de gráfico. É o que eu chamo de ritual de encerramento. É a sua regra de sobrevivência. Bateu o seu limite de perda do dia? Aquele que você escreveu no seu plano, os 100, 150 reais? Você não vai só decidir parar. A sua mente cheia de raiva e com o vício pulsando, vai te sabotar 10 segundos depois. Você precisa de uma ação física, um quebra-padrão inquebrável. Você vai fechar a porra da plataforma. Você vai levantar da cadeira. Você vai no seu computador e vai desligar ele no botão. Se for um notebook, você vai fechar a tampa. E você vai sair do ambiente. Vai pegar a chave de casa, deixar o celular na mesa. E vai sair para andar na rua por 20 minutos. Vai na padaria, compra um pão, troca uma ideia com a moça do caixa. Vai na praça, senta num banco, vê as pessoas passando. Você precisa, fisicamente, quebrar o estado mental em que você está. O seu maior inimigo depois de um loss não é o próximo candle. É a cadeira. É o ambiente que te permite clicar de novo. Mude o ambiente e você recupera o controle do jogo. Esse é o conselho. Não tem glamour. Não tem segredo. Mas é isso que vai te manter vivo para lutar amanhã. E essa força para levantar da cadeira, para ter uma vida que não dependa do próximo trade, vem de ter outras coisas, outras fontes de renda que te dão a paz que o day trade te tira. É por isso que eu sempre falo daquele link na descrição. É para te dar ferramenta para construir essa vida, para fazer dinheiro pela internet de outro jeito, para você ter um plano B e não precisar entrar no mercado com a corda no pescoço.
Dá uma olhada lá depois. E se esse papo reto, de quem entende a sua luta, te ajuda a não se sentir sozinho nessa jornada, se inscreve aí no canal e deixa o like para fortalecer a nossa troca de ideia. Agora, para finalizar, entenda uma coisa, mano. Perder do jeito certo, a perda inteligente, não te faz um perdedor, te faz um profissional, te faz um sobrevivente. O seu único trabalho no começo não é ficar rico, é sobreviver, é aguentar as porradas, aprender com elas e terminar o dia inteiro para poder voltar no dia seguinte. Aceite a perda controlada como parte do seu trampo e você vai ter uma chance. Lute contra ela e você sempre vai acabar como o Marcos da sexta-feira. A escolha, todo santo dia, é sua. Fica em paz e se cuida, irmão.